Tá começando, campainha tocou? É pra te chamar, vambora Maranhão! 12:01, muito boa tarde pra vocês. Muito boa tarde São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão gigante. Muito obrigada, viu gente? Estamos começando e até as 13h30 eu tô contigo e não abro. Você já sabe que por aqui é assim, a informação fica com a gente, até porque essa companhia a gente não abre mão até as 13h30. Fazendo companhia, você que tá por aí na correria, tá com a criançada, tá chegando, hein? Manhã agitada? Ou então já tá começando a tarde naquele agito também? Então vamos embora, porque por aqui a informação a gente já começa atualizando para vocês e sempre, lógico, direto do nosso jornalismo. Começo destacando que já foram enterradas ontem as vítimas do atropelamento numa parada de ônibus. Esse acidente aconteceu durante o fim de semana aqui na capital. E ao vivo a nossa equipe de reportagens vai conversar com um especialista para saber o que prevê a legislação de trânsito brasileiro sobre infrações e crimes de trânsito. E está elevada, viu, a incidência de pipas comprometendo a fiação elétrica. Isso em todo o Maranhão. Só em um ano já foram quase 2.000 pipas comprometendo a fiação elétrica. E apenas 13 das 260 escolas da rede municipal de ensino de São Luís retomaram as aulas. O sindicato denuncia a falta de estrutura para o retorno às salas de aula. E ainda nesta edição segue permanente a vacinação de primeira dose para o público de 18 anos ou mais aqui na capital. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora Maranhão, 12:02, já vai passando, já vai tocando esse trem, é isso aí. Até porque a gente sabe que a vida é isso, né? Piscou o olho, já passou. E por falar em piscar o olho, vambora, sobe a mão, porque eu não entro na sua casa sem a sua permissão. Pegou? Então vambora, bem apertadinho, que é para não largar essa mão de jeito nenhum. E nem para escorregar, afinal de contas, a gente até pode escorregar, mas opa, tem que pegar de novo, né? E hoje, qual que é a sua expectativa? Acordou com qual expectativa hoje? Terça-feira, hein? Semana já começou, engatou aquela primeira, já está engatando a segunda. Já é para estar engatando a segunda. Essa marcha tem que começar a andar. O que você acha? E a expectativa? Acordou, botou o pezinho no chão e pensou, vou fazer isso, isso e isso. Tem expectativa? Mas olha, presta atenção também, viu? Expectativa é igual aquele negócio que esfarela, sabe? Às vezes a gente coloca tanta expectativa em determinadas coisas, daqui um pouquinho tá tudo esfarelando. E não pode. Vamos colocar expectativa, mas também vamos colocar aquela sobra, aquela imaginação, aquela ideia de que pode ser que não dê certo. Mas uma coisa é importante, se a gente não colocar para frente, igual essa marcha que a gente tem que engatar para a semana ter o curso normal, aí a gente não faz nada da vida, não é? Então, criar a expectativa, sim, mas não ficar frustrada por ela. Mas tem que ter. Hoje é terça-feira, tem que colocar todos esses planos aí nesse papel em branco. E aí, no final do dia, você vai lá contabilizando o que é que deu certo e o que é que não deu. E amanhã, se Deus quiser, é outro dia, a gente vai buscar aí aquilo que a gente precisa correr atrás. Que tal? Vambora. Para cada dia, o seu dia. E hoje é terça. Colocando essa marcha, hein? Engatando a segunda e vamos embora pegando força. 12:04, 12:04. Às vezes a gente tem uma ladeira para subir. A vida não é assim? E aí a gente vai engatando as marchas de força, que é para poder conseguir fazer isso. E às vezes o carro vai até devagar, mas ele vai subindo. O negócio, gente, não é a pressa, viu? É a direção. Velocidade nem tem tanta importância, mas a direção é tão importante. Nessa tela, 91968622 é o nosso contato, o seu contato, é a sua mensagem, é a forma que eu tenho para te conhecer. Então, vamos embora? A partir de agora, você já pode mandar mensagem pra gente, manda suas mensagens, mas manda também com aquela indicação do nome, do local que você está conversando conosco, tá bem? E pode ser que você tenha hoje uma bronca. Quer encontrar a gente nas redes sociais? Daqui a pouquinho eu vou contar uma história, viu? Conheci ali uma turma nas redes sociais e que bom
Que feliz a gente poder conhecer as pessoas, né? A gente nem sabe por quê, mas às vezes está fazendo um bem danado. Vocês daí e a gente daqui. 91968622 é o nosso contato, é o seu Zap D. Então tá aqui na tela exatamente para que você possa exibir não só a mensagem, aquela de positividade, mas também a bronca, uma chateação ou um pedido, tá bom? Hoje, daqui a pouquinho, você vai conhecer aí pelo menos uns 2 que a gente capturou ali nas redes sociais. O importante é que a nossa missão está sendo cumprida. Ó, a gente aí pertinho de você, alcançando, ficando aí do seu lado. Essa é a nossa missão aqui. Se não for assim, a gente nem vai ficar mais aqui, tá bom? 91968622 e a gente já começa destacando aqui as informações logo as primeiras da manhã de hoje. E aí a gente começa o programa falando sobre o velório, né, que foi realizado ontem. Já foram, inclusive, enterradas, né, sepultadas as 3 pessoas vítimas do atropelamento registrado numa parada de ônibus. Isso aconteceu no sábado, no fim de semana, na Avenida das Cajazeiras, na região central aqui de São Luís. O veículo era conduzido por uma adolescente de 17 anos que continua apreendida, viu? Aí as imagens, né, desse acidente lamentável, tirando a vida de 3 pessoas. As pessoas que estavam saindo de uma igreja, estavam no ponto de ônibus aguardando. E muita comoção era o que se esperava, né, durante esse enterro. Muita dor, muita tristeza. O pessoal reclamando bastante, cobrando justiça, né? E essa comoção por parte dos parentes e amigos das vítimas. David Pacheco, de 13 anos de idade, Maria Raimunda de Souza, de 57 anos, e o João Vitor de Souza, de 15 anos, que ontem estaria completando 16 anos de idade. Eles, infelizmente, foram atropelados enquanto aguardavam o ônibus após a saída de uma igreja. Outras 3 pessoas ficaram gravemente feridas. Maria Raimunda de Souza, ela morreu ainda no local, morreu na hora devido à gravidade dos ferimentos. O David Pacheco e o João Vitor, os 2 jovens, ainda chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Ontem seria o aniversário, como eu disse ainda há pouco, de 16 anos do João Vitor. Imagens chocantes da destruição causada por este veículo que a adolescente conduzia com outras pessoas dentro. Ela perdeu o controle do veículo e saiu colhendo as pessoas que estavam nessa parada, nesse ponto de ônibus. A violência foi tão grande que o carro, inclusive, se chocou contra um muro. Aqui a gente vê os destroços, né? Os destroços desse muro, muito ferro retorcido. O veículo, portanto, ali, inclusive, com um pano, né, cobrindo a placa do veículo, a identificação do veículo. Eu fico impressionada como se preocupam rapidamente em fazer isso, enquanto que 3 pessoas, 2 adolescentes e uma senhora de 57 anos, perdiam a vida. Mas um pano foi colocado na placa do veículo para que se não identificasse, né, possivelmente o proprietário ou a proprietária desse veículo. O delegado que investiga o caso já informou que a adolescente não tinha indícios de bebida alcoólica, de ingestão de bebida alcoólica. 17 anos não pode dirigir, a gente sabe disso. A permissão é com 18 anos de idade. Todos os dias a gente noticia aqui diversos acidentes, imprudência, violência no trânsito e uma adolescente de 17 anos sem conhecimento de direção veicular, pega um veículo sob a anuência de um adulto e o resultado é exatamente esse. 3 pessoas que perderam a vida. 3 pessoas que não estão mais entre nós. E 2 adolescentes, inclusive. Um de 13 e o outro que faria 16 anos ontem. Mas não teve essa oportunidade, não. E uma senhora de 57 anos de idade. A adolescente, ela segue apreendida, porque não se pode prender adolescentes de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela segue apreendida. O condutor desse veículo já foi identificado, o condutor do veículo que aparece com um pano cobrindo a placa, ele já foi identificado, inclusive é um senhor de 68 anos
que em depoimento disse à polícia que sim, entregou a chave do veículo para a adolescente, de forma muito consciente, para que pudesse deixar outros adolescentes em casa. E sai do bairro da Liberdade, se não me falha a memória, e passando pelas Cajazeiras, perde o controle do veículo, porque o câmbio era automático, não era manual. Então ela se confundiu, ao invés de frear, porque tinha um veículo à frente, acabou acelerando e causando todo esse dano, sobretudo com as vidas, né? Porque num momento como esse a gente não fala sobre o dano material, é completamente secundário, mas o dano à vida, porque esse não tem mais como retornar. E só para você que está em casa, continua com as imagens aqui na tela, só para relembrar, porque ontem eu dizia que ia abrir a semana falando sobre tantas coisas que vão acontecendo e a gente vai perdendo, vai esquecendo, né? Porque um vai cobrindo o outro. É a violência, são os acidentes, mulheres mortas, crianças, adolescentes. São tantas, né? São tantos os crimes e acontecimentos que você quase não lembra mais do que já passou. Mas um acidente que também causou uma comoção grandiosa foi lá em 8 de setembro, quando um carro guiado por um homem identificado como Vitor Ian Barros de Araújo, ele teria se envolvido num acidente na Avenida Carlos Cunha, ali no bairro do Jaracati, aqui também na capital. De acordo com a polícia, esse veículo colidiu após ele ter perdido o controle e capotado numa área residencial ali do bairro do Jaracati. As testemunhas contestaram lá a versão e afirmaram que Vitor, à época, dirigia em alta velocidade. Durante esse acidente todo, 5 pessoas morreram por conta desse trágico acontecimento. Entre os mortos, 2 pessoas estavam no carro, guiado pelo Vitor Ian, e as outras 3 vítimas estavam numa festa de aniversário que estava sendo realizada ali na área residencial do bairro do Jaracati. Aconteceu em setembro, confirma comigo aqui, foi de 2019 ou 2020? Setembro de 2019, ou seja, nós temos aí 2 anos desse caso, que repercutiu bastante, e agora a gente volta a ter um outro episódio. Aqui foi lá, né? Lá no Jaracati, as imagens sendo exibidas do acidente lá do Jaracati. A gente sabe que esse trecho também bastante comprometido. E logo depois desse acidente foi que uma série de medidas, né, estratégicas aqui de trânsito foram adaptadas nessa região do Jaracati para conter o excesso de velocidade. Inclusive foi uma reivindicação da comunidade antiga e atendida somente após essa tragédia, tirando a vida de 5 pessoas. 2 que estavam no veículo, juntamente com o condutor, e outras 3 que estavam, portanto, numa festinha de aniversário. E aí, somente depois da tragédia é que foi feita, né? Foram feitas, né, readaptações ali na avenida para que pudesse conter o excesso de velocidade. E eu volto aqui para o último acidente envolvendo a adolescente. Eu queria que voltasse as imagens. O último acidente envolvendo a adolescente de 17 anos. E o que precisa ser feito, né, para conter esse número? Porque são muitos os acidentes, envolvendo também adolescentes. E exatamente por esse motivo. A razão é muitas vezes o adulto que pega a chave do veículo e diz: tá aqui, ó, pode ir. Pega o veículo e pode conduzir. A legislação brasileira de trânsito, gente, estabelece como é que deve ser o comportamento do condutor nas vias. O Código de Trânsito brasileiro também, ele diz exatamente que infração de trânsito, o que é essa infração de trânsito? E toda conduta que coloca em perigo a vida de alguém. E algumas infrações de trânsito são configuradas como crimes, aquelas, sobretudo, que tiram a vida do outro. Por isso, a gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Eduardo Bueno. Ele que está acompanhado de um especialista, vai esclarecer para a gente agora as medidas de punição para crimes como esse, envolvendo adolescentes ou então menores, né? Porque a gente nem pode falar que adolescente pode ser criminalizado. Muito pelo contrário, eles são apreendidos e com eles são aplicadas medidas socioeducativas e não penalidades. Muito boa tarde, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
um dia, né? Aliás, 2 dias depois desse crime, porque é um crime de trânsito, tirando a vida de 2 adolescentes, de uma adulta. O que diz o Código de Trânsito com relação a esses episódios que têm cada vez mais se repetido no nosso trânsito? Oi, Kate, boa tarde para você, boa tarde a todos. Quem vai responder essa pergunta é o advogado criminalista Ângelo Calmon. Doutor Ângelo, a gente está falando aí de um crime que aconteceu há 2 dias, né? Essa adolescente que acabou dirigindo o carro sem permissão e atropelando 3 pessoas. Essas pessoas acabaram morrendo. O que prevê, então, a legislação brasileira com relação a medidas socioeducativas quando adolescentes, por exemplo, acontecem ou fazem o que essa adolescente fez? Não podemos falar que a adolescente cometeu um crime, né? E sim um ato infracional equiparado ao crime. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro traz como previsão o crime de homicídio culposo em direção de veículo automotor e traz como aumento de pena estar dirigindo sob efeito de álcool ou qualquer outra substância que cause dependência. O mesmo artigo também traz como aumento de pena, no parágrafo 3º, essa situação de estar dirigindo sob efeito de álcool. E no inciso 1º do caput, traz o aumento em relação ao fato dela não ter habilitação para dirigir. Agora, doutor Ângelo, esse veículo era de propriedade de um homem de 68 anos. Existe alguma penalidade prevista para ele também? E se, por exemplo, existe a possibilidade de prisão desse condutor, desse dono, proprietário do veículo? O que é que a lei diz, então, com relação ao proprietário? Olha, o Código de Trânsito Brasileiro também traz, no artigo 310, essa previsão legal como crime: ceder, confiar ou entregar o veículo a alguém que não tem habilitação ou esteja com a sua habilitação suspensa ou cassada. A pena deste crime é de 6 meses a 1 ano e o nosso regime penal, a nossa legislação pátria, traz esse tipo de pena em regime inicial, cumprimento aberto, pelo quanto da pena não ser superior a 8 anos, o que caberia um regime fechado. Tem mais um outro questionamento, uma outra pergunta, aliás, até de forma didática, né, para a gente explicar para a população qual é a diferença entre infração de trânsito e crime de trânsito. A maioria das vezes a infração é aquela que não cause dano ou possa vir a causar. Ela está prevista no artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro e seguintes. Já o rol de crimes específicos está previsto no artigo 308 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. A nossa Constituição, o nosso Código Penal, ele não permite a imputação de crimes sem prévia previsão legal. Então, todos os crimes de trânsito estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 308 e seguintes. Agora, antes da Kate perguntar, eu queria também fazer um questionamento com relação ao endurecimento dessas penas, né? Houve também uma aprovação de uma medida, né? Foi sancionado pelo presidente da República, novas medidas e um novo, pode-se dizer assim, um novo Código de Trânsito, né? Aliás, houve um endurecimento, né, das penalidades com relação ao Código de Trânsito. O que isso mudou, principalmente relacionado a esse tema? Olha, esse artigo 3º o parágrafo 3º, desculpe, do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele já veio justamente para aumentar a reprimenda, para ter uma punição maior. Ele já traz como pena mínima 5 anos, que pode chegar até 8 anos, nesses casos que envolvem o homicídio culposo na condução de veículo automotor. Kate, você tem uma pergunta aí do estúdio? Pode passar. Sim, Bueno. Na verdade, a gente sabe que esses crimes são mais comuns no interior do Maranhão, porque não existe uma fiscalização, né, mais ostensiva com relação a adolescentes que dirigem. Pode ser a moto, o carro, mas é muito mais comum a moto, né? Para o pai, para a mãe, para o responsável que está em casa, só para que se entenda, muita gente pensa que o crime, né, o adolescente que comete essas infrações, né, porque não pode ser chamado de crime, ele não transfere, né, a culpa ou a culpabilidade disso para o adulto, ou seja, o adulto que permite, que concede essa chave, né, desse veículo para que esse adolescente dirija, ele vai responder aqui, né, a penalidade do crime cometido. O adolescente que, de repente, possa, de alguma forma, causar um dano maior, também vai responder. Eu queria só que o nosso especialista pudesse, então, detalhar e explicar isso na prática para que esse pai responsável possa entender concretamente como é que funciona a lei, né?
Bom, doutor Ângelo, aqui a gente está perguntando com relação à responsabilidade dos pais, né? Os pais, os responsáveis, também do adulto, que, por exemplo, concede a chave para esse adolescente, por exemplo, dirigir uma motocicleta no interior do estado. Ele também está incorrendo, né? Também pode responder por algum tipo de crime, é isso? Como já foi dito, ceder, entregar ou confiar um veículo a pessoa não habilitada ou com a habilitação cassada ou suspensa, ele vai estar incorrendo no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Há que se lembrar que esses crimes que envolvem direção de veículo automotor, ele é um crime culposo. A gente vê, ultimamente, o Ministério Público tentando imputar como dolo eventual, que o agente assumiu o risco de produzir aquele resultado. E eu não entendo dessa forma. A legislação também traz de outra forma, por isso tipifica no Código de Trânsito Brasileiro, como culpa consciente. O que é a culpa consciente? Ela é aquela que o agente acredita, ele acredita que sua conduta possa produzir um resultado, mas ele acredita mais ainda na sua habilitação de evitar aquele resultado, ou seja, ele acredita que as suas habilidades irá fazer com que aquele resultado não se atinja. No caso da pessoa que ingere bebida alcoólica, ele bebe, assume a direção de um veículo, mas ele acredita que aquilo que ele ingeriu, o seu estado não é suficiente para que ele venha produzir o resultado, nesses casos, o homicídio em trânsito. Então, doutor Ângelo, para a gente explicar melhor isso que o senhor acabou de dizer, o senhor, pela sua interpretação da legislação, o senhor acredita então que uma pessoa que bebe e acaba dirigindo e acaba atropelando alguém, ela não teve a intenção de matar essa pessoa, é isso? Exatamente. Ela bebeu, ela foi imprudente, aí essa questão da imprudência ela já vem no rol da culpa, né, no Código Penal, que aí se aplica subsidiariamente ao Código de Trânsito Brasileiro. Ela foi imprudente ao dirigir, já com a sua capacidade reduzida, mas ela não teve a intenção. A gente não pode julgar e condenar um indivíduo da mesma forma que se condena aquele agente que teve todas as intenções, como o homicida. O agente que comete um homicídio, ele praticou todos os atos de execução até atingir o seu resultado com a intenção de matar. Então não se pode da mesma forma julgar aquele que bebeu, pegou o seu veículo e saiu dirigindo sob efeito de álcool, acaba cometendo, lamentavelmente, esse tipo de situações, mas ele não tinha intenção. E ele acreditava que aquela situação, o fato dele estar sob efeito de álcool, não iria fazer com que ele perdesse o controle e viesse a cometer um homicídio em trânsito. Doutor, por que casos como esses demoram tanto a ser julgados? A gente viu, tem o caso do Vitoriano aí que está aguardando um julgamento, uma decisão. A gente teve o caso lá do Araçagi, do menino João Vitor, em 2010, que foi julgado em 2015, 2016. Teve outro caso também que o senhor mesmo participou, que foi o atropelamento aqui na Rua das Cajazeiras, que também demorou um pouco. Por quê? Existe uma explicação do porquê que esses casos demoram tanto a irem a júri? Na realidade, infelizmente, o judiciário brasileiro, ele é moroso, ele é lento. Estamos vendo aí várias ações para mudar esse cenário, dando celeridade processual, porque a própria lei diz isso, que deve haver uma celeridade processual e, por conta disso, os processos demoram a ser julgados. Às vezes há recurso da defesa, às vezes há recurso do Ministério Público, recursos esses que são plausíveis, que têm previsão legal, não pode se dizer que a defesa protelando o bom andamento processual, não. A principal causa da morosidade, da demora nesses julgamentos é dos nossos tribunais, é do Poder Judiciário do Brasil. Mas, repito, a gente está tendo várias ações, inclusive aqui no Maranhão, que estão dando celeridade aos nossos processos. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu volto ao estúdio com você, Kate Almeida. Obrigada, Bueno. Muito obrigada também ao nosso especialista, o doutor Ângelo, né? Claro que é interpretação, né? Interpretação, a lei é clara. Se bebeu, claro que você não vai pegar um veículo para dirigir. Se não tem habilitação, não vai pegar um veículo para dirigir, não é verdade? Porque senão pode acontecer exatamente isso aqui. Até porque a gente não tem bola de cristal. Bola de cristal é uma coisa que a gente não tem, não dá para andar no carro, na bolsa. Ah, peraí, deixa eu pegar aqui para saber o que vai acontecer. Claro que não. Então a prudência. Ora, se o adulto está cometendo uma série de imprudências, você avalia um adolescente que não tem a capacidade de decidir na hora o que vai fazer, não tem a maturidade, não sabe o que vai fazer. Tá aqui o exemplo claro. Então, gente, é a prudência, não imprudência. Se não tem a habilitação, não pegue o veículo para dirigir. Não entregue uma chave para um adolescente dirigir. Ah, não, mas é só bem ali. O bem ali
Pode acontecer exatamente isso aqui, ó. Ah, mas é só uma quadra. Pode acontecer exatamente isso aqui. Olha o dano causado. Vidas foram ceifadas, perdidas, por uma decisão rápida. O do bem ali. É claro que se você sai para um lazer, para um entretenimento, você não vai sair e vai ingerir bebida alcoólica, a ponto de perder a consciência. Em algum momento, vai acontecer algum tipo de problema sério. Nós temos o caso aí, lá no Jaracati, em 2019, tirou a vida de 5 pessoas, 5 pessoas, e até hoje estão lá as famílias chorando, enlutadas, e isso vai ser para o resto da vida. E tantos casos que nós temos. Então a decisão é só uma: prudência, veículo na mão de quem não tem habilitação, de adolescentes, de pessoas alcoolizadas, sem experiência, pode ser uma verdadeira arma. E uma arma que pode causar, aqui ó, a perda da vida. E vida de pessoas que nem estavam esperando por absolutamente nada disso. Pessoas que estavam numa parada de ônibus, saindo de uma igreja. Saindo de uma igreja, o que tem a pessoa com isso? Nada, mas a decisão ali, ó, minutos antes de pegar um veículo sem uma carteira de habilitação, sem experiência. Porque a carteira de habilitação, gente, significa que você minimamente tem um conhecimento. E a prática faz com que você ali no dia a dia, na rotina, consiga, né, se sair de situações ali mais sérias. Situações pontuais, porque vai te dando experiência no dia a dia. Agora, uma pessoa que está começando, pelo amor de Deus, isso vale para qualquer situação de imprudência e de imperícia também. Bom, e uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente na tarde de ontem, na Vila Itamar, aqui na capital. Um caminhão bateu na traseira de um ônibus que estava parado, né, numa faixa de pedestres. E aí a gente tem as imagens, coloca aí na tela. Os vídeos foram gravados minutos depois da colisão registrada no quilômetro 1 da BR-135 na saída de São Luís. Era por volta de 12h30 quando o ônibus retornava à pista e foi atingido em cheio por um caminhão. O ônibus ele ia saindo da parada, né, e o caminhão não conseguiu parar, né, colidiu na traseira, onde 2 pessoas saíram feridas, uma gravemente ferida, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. Nós ainda estamos avaliando e coletando informações para poder chegarmos a uma conclusão. Há 20 dias, uma outra colisão também foi registrada na altura da Vila Itamar. Um motociclista que fazia o retorno irregular acabou batendo em outro que seguia no sentido contrário. Os 2 morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o principal problema deste trecho da rodovia é mesmo a imprudência dos motoristas. Mesmo com as constantes fiscalizações realizadas, muitos desrespeitam o limite máximo de velocidade permitida, realizam manobras irregulares e estão desatentos à sinalização. Como resultado desta combinação estão as ocorrências dos acidentes. É um trecho onde o movimento é muito grande. O volume de carros chega, às vezes, a aumentar em determinados horários. Então, é muito necessário que os motoristas tenham muita atenção quando estiverem próximos às faixas de pedestre e às barreiras eletrônicas, para evitar esse tipo de acontecimento. Acabei de falar, né, gente? Prudência. Faixa de pedestre. Quantas pessoas a gente não vê desesperadas passando, correndo na faixa de pedestre com medo? Porque tem muita gente que não para. Tá vendo que a pessoa tá em cima da faixa, não para. O veículo estava parado e aí foi colhido. Infelizmente, mais um, tá aqui, ó, mais um acidente envolvendo aí vítimas e vítimas do trânsito. Pessoas que não voltam. É a decisão, aquilo que eu acabei de falar. É a decisão. Se você está decidindo que você vai beber e mesmo assim você vai levar seu carro e você vai dirigir, você tem que ser responsabilizado por isso. Ok que você não saiu de casa dizendo, vou matar uma pessoa. Não, mas você está decidindo pegar um veículo sob efeito de álcool. Então alguma coisa pode ser que vá acontecer. Então você tem que ser responsabilizado por isso. Ah, eu tenho um adolescente aqui de 17 anos, vou entregar a chave para ele. Como assim?
Você sabe que não tem habilitação, vai entregar a chave de um veículo para um adolescente de 17 anos? Ah, o veículo tá parado aqui, ó. Parado na faixa de pedestre. Vem o outro ali, ó. Você não sabe que tem que reduzir. Tá vendo o veículo parado? Meu Deus! São coisas que você vai olhando e observando no trânsito de dia. E você vai dizendo, meu Deus, mas não podia ter sido evitado um pouquinho só de prudência? Claro que sim. Quantas pessoas não têm perdido a vida exatamente por esses mesmos motivos? São 12 horas e 31 minutos, 12 horas e 31 minutos. A gente segue agora para o interior do Maranhão. Isso porque foram identificados os suspeitos de participarem do homicídio de um jovem lá na cidade de Barra do Corda. O caso foi registrado no início do mês. A gente chama agora o Bial Mendes, que traz os detalhes. Bial. Felipe Laureano foi morto no último dia 2 deste mês por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos foram identificados como sendo André Lima de Oliveira, Amanda Lima de Oliveira e Valmiro Pereira de Oliveira. Eles têm mandados de prisões temporárias expedidas pela comarca de Barra do Corda. Felipe Laureano foi morto quando chegava em sua casa, na Avenida Lulu Rodrigues, no bairro Altamira, naquela cidade. Ele era natural de Bacabal, mas estava residindo em Barra do Corda havia 2 anos. De acordo com informações, no momento em que o rapaz foi assassinado por homens em uma motocicleta, estaria na companhia de um amigo. A vítima foi executada com pelo menos 10 tiros de pistola 9mm. Felipe era proprietário da empresa Digital, Publicidade e Assessoria. Agora, com o compartilhamento das fotos, das imagens, a polícia pretende prender os suspeitos o mais rápido possível. Bial Mendes para o Hora D. Obrigada, Bial, pela informação. E a polícia está investigando um homicídio que foi registrado em Timbiras, interior do estado. O repórter Sena Freitas traz para a gente agora as informações. Sena. Este comerciante foi morto com um tiro na região do pescoço. O crime aconteceu na MA 235, que fica entre a cidade de Timbiras, onde o comerciante morava, e a cidade de Coroatá. Com essas imagens que a imprensa não teve acesso assim que teve o homicídio, as 2 polícias, civil e militar de Coroatá, começaram a fazer uma busca insensível atrás dos 2 elementos que, depois de ter matado o comerciante, levaram sua moto. Com essas imagens, no final da tarde, a polícia militar conseguiu prender os 2 bandidos na cidade de Coroatá, no bairro Areal, como mostra essas fotos do momento da prisão deles. A gente fez diligências em conjunto com essas informações fornecidas pela Polícia Civil também de Timbiras. E daí então chegamos até a localidade do bairro Tereza Murá, mais precisamente na Rua do Poço, e chegando lá encontramos esses suspeitos, né, de terem cometido latrocínio. Os 2 que foram presos no bairro Areal realmente têm participação na morte do comerciante Irã Medeiros e são conhecidos Wilson Gonzaga Carneiro, conhecido no mundo do crime como Carrapato, e o seu comparsa Emerson Marquins Rocha. São eles, segundo o próprio delegado jornal, que mataram e levaram a motocicleta do empresário. Logo depois do crime, ele foi flagrado através dessas imagens de câmeras de monitoramento, trafegando na motocicleta roubada da vítima, usando determinada roupa, e essa roupa foi encontrada na casa dele. Então, assim, não tem mais como negar que seja ele o autor, né, do delito de latrocínio. Cara de pau, né? Pelo amor de Deus. Olha, em Caxias, a Delegacia de Homicídios elucidou um assassinato em menos de 24 horas. E também apreendeu, na verdade, uma arma, moto e celulares que foram roubados. A repórter Franciane Araújo vai trazer pra gente agora os detalhes desta apuração aí. Muito boa tarde, Franciane. Oi, Kate. Uma excelente tarde a você e a todos. O caso ocorreu na noite do último domingo no bairro Fazendia. A vítima foi identificada como Vitor Emanuel Alves da Silva, de apenas 17 anos. Ele morreu com um disparo de arma de fogo no peito e até então o caso era tratado como um suicídio, que o jovem tinha sido então vítima de suicídio. Após o andamento então das investigações da Polícia Civil em apoio com a DENARC, então foi constatado que esse caso se tratava na verdade de um homicídio, viu, Kate?
ferimento é encontrado na vítima e os vários objetos também contribuíram então para a elucidação desse caso, né, dessa investigação. A suspeita é que os adolescentes, que então foram apreendidos ontem justamente com armas e também a motocicleta, ele havia praticado vários assaltos, né, com essa vítima, com o Vitor Emanuel. Então, na delegacia, após essa apreensão, também em uma residência que ele estava ali no bairro Fazendinha, na delegacia eles confessaram tanto o homicídio quanto os roubos, né? Esses adolescentes foram então conduzidos à delegacia com os responsáveis e agora tomar à disposição da justiça. Kate. Obrigada, Franciane, pela informação. Tá aí a Franciane direto de Caxias, hoje trazendo a atualização aí da cena policial da cidade. Bom, e a Secretaria de Administração Penitenciária começou a transferir os detentos do presídio da cidade de Santa Inês para a capital. O repórter Wesley Barros vai trazer para a gente as informações. Essa operação de transferências dos detentos começou bem cedinho, desde as 6 horas da manhã aqui em Santa Inês. Nós estamos bem em frente à unidade prisional e para esta operação foram utilizados aí, em média 12 veículos, 90 policiais penitenciários participam aí dessa operação de transferências desses detentos que vão aí para a capital, para a unidade prisional do Anil. Tá aí, né, Wesley trazendo essa informação. Olhou aí um conjunto de carro pela rua, já sabe que a turma tá toda por aqui, tá lá no bairro do Anil. Olha, por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que em decorrência aí da reforma que vai acontecer na unidade prisional de ressocialização de Santa Inês, 152 internos estão sendo transferidos para esta unidade prisional. Bom, são 12 horas e 37 minutos. Agora vamos falar de Coroatá, né? É cada caso por lá. Vou trazer mais um. Uma mãe, olha só, uma mãe, imagina você, foi até a delegacia. Chegando lá na delegacia, ela disse: seu delegado, vem cá que eu quero conversar com o senhor aqui de pé de ouvido. É que o meu filho está recebendo entidades do além. É isso mesmo. Mas quem vai contar essa história aí é o Pacheco Filho. Por que seu filho está preso? Por causa de baderna. Baderna? É, fazendo baderna na sua casa ou na rua? Ele não é bom na cabeça, não. Ele é meio... Ele conversa dia e noite só. Sozinho? Sozinho. E aí? Aí eu digo: meu filho, tu tá conversando com quem? A senhora não tá vendo esse monte de gente aí querendo me matar, não? Senhor, aí ontem botaram uma moto lá debaixo de um pau e ele pegou, botou pra dentro de casa, mas não fechou a porta não, aí saiu. Aí o homem veio da parte dele, disse que ia matar ele lá dentro. Tinha roubado a moto dele? Que tinha roubado. Ah. E a porta aberta. Mas ele botou a moto dentro de casa? Dentro de casa. Aí eu tirei, mas outro rapazinho tirou e o homem levou pra lá e veio da parte dele aqui. Aí disse que ia matar ele dentro de casa. E veio uma menina que tem idade de ser minha neta querer me bater dentro de casa também. Sei. Por causa disso, eu digo: minha filha, eu ensinei ele a trabalhar. Eu ensinei tudo de bom pra ele. E a polícia chegou lá, alguém ligou pra polícia e foi pegar ele lá? Foi, eu não estava em casa. Certo. E agora você não vai tentar soltar, né? Não, vou saber se já soltaram ou não. Seu filho dá muito trabalho pra senhora, viu? Eu já botei ele na recuperação 2 vezes, pé de Bacabal, pagando R$300. O irmão Marcelo da Batista Loinha que leva. E eu quero levar ele de novo. A senhora vai ver se ele tá preso aqui. É, meu irmão. Tá bom, minha querida. A mãe sofrida, veio pra resolver esses problemas aqui. A mãe completamente sofrida. Ele atenta demais, mas é mãe. Ela sente o que acontece com ele. Eu sinto, não é verdade? E não é só eu que sinto, não. Muitas pessoas choram também, mas eu. Meu Deus do céu. E outros faz crítica. Eu já disse, uns chora e outros critica. Certo. Então, muito obrigado. Vamos torcer que Deus lhe abençoe e que ele melhore mais, né, vovó? Com fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus. Voltamos para os nossos estúdios. Mas às vezes eu fico pensando, Pacheco, que tu fica bem parado, só reparando essas histórias. Que é isso? Olha o que é uma mãe, né? Mãe é sofrida, gente. Olha, a mãe, se a gente fosse parar para pensar, mãe é um negócio muito sagrado, né? Agora, se eu fosse a senhora, botava a mão na cabeça logo, porque não tem nada disso. Só droga, não é mais outra coisa não. Aí fica vendo coisa onde não tem. Agora, a mãe é um negócio sofrido. Tá aqui nessa idade, caminhando para a delegacia por conta de filho, que tá vendo um monte de gente na frente dele. Mas que doidice isso, né? E Pacheco aqui na hora certa, no local certo, para capturar todas as histórias
Pacheco, direto de Coroatá, trazendo pra gente aí mais um caos que só ele sabe contar. Bom, e a incidência de problemas ocasionados por pipas presas na rede elétrica tem se mantido de forma muito frequente em todo o Maranhão. De janeiro de 2020 até hoje, maio de 2021, já foram registradas quase 2.000 ocorrências. Nas proximidades do Estádio Castelão, a cena se repete todos os fins de semana. São dezenas de pessoas que se concentram no complexo do Canhoteiro para empinar pipa. Um lazer que pode se tornar um perigo quando em contato com a fiação elétrica. As pipas devem ser empinadas em locais longe da rede elétrica, pois ao se enroscarem nos cabos, elas podem causar curtos-circuitos, falta de energia e até mesmo acidentes com vítimas. O perigo aumenta por conta das condições de fortes ventos. Isso faz com que a pipa seja levada para próximo da fiação elétrica e a linha se enrosque nos cabos de energia, podendo causar acidentes e, consequentemente, interromper o fornecimento de energia. De janeiro de 2020 a maio de 2021, foram registradas 1.968 ocorrências dessa natureza, afetando o fornecimento de energia elétrica. Somente nos primeiros 5 meses deste ano, foram identificadas 448 ocorrências de pipas na rede. Os municípios com maior número de ocorrências por falta de energia elétrica envolvendo pipas em 2020 e 2021 foram a capital São Luís, com 751 casos, São José de Ribamar, com 225, Imperatriz, com 93 e Passo Lumiar, com 91 ocorrências. Caso a pipa fique presa na rede elétrica, evite tentar tirá-las com pedras amarradas em linhas, galhos de árvores, não suba em muros ou árvores para tentar tirá-las. Deixe-as presas como estão. Em momento oportuno, procure um local longe da rede elétrica e do trânsito para praticar esta atividade. Local aberto, né, gente? Brincar tem que ser lazer, tem que terminar de forma sadia, no máximo suado. Correndo para lá, para cá, não com qualquer tipo de problema com energia elétrica, que a gente sabe que pode ser fatal, né? Queria mandar um beijo aqui para o João Pedro. Alô, João. João Pedro, nosso repórter lá de São Mateus, está participando aí do nosso programa, né, João? Está aí atento aí a todas as informações. Queria também mandar um beijo para as nossas equipes aí de São Mateus. Obrigada pelo carinho. E claro que é com uma grande alegria que a gente, então, anuncia que o Silvan Alves já está em casa, recebeu alta, graças a Deus. Uma alegria muito grande para todos nós e, claro, que a gente compartilha aí com vocês dessa alegria, né, Silvan? Agora que entra numa outra fase de recuperação ainda, de cuidados, vai fazer fisioterapia. Se Deus quiser, o próximo passo é rumo a voltar ao seu trabalho, né, Silvan? Você que está assistindo aí ao programa, um beijo para você. Você faz muita falta, viu? E cuida logo, fica logo completamente 100%, que é para voltar para cá, tá bom? Um beijo para você. 12 horas e 43 minutos e agora a gente fala sobre o retorno às aulas, ou melhor, né, a retomada dessas aulas que deveria acontecer já ontem, né, todas as escolas, mas infelizmente das 260 escolas da rede municipal, apenas 13 voltaram a ter aulas presenciais aqui em São Luís. De acordo com o Sindicato dos Professores do município, falta estrutura para o retorno às demais unidades. O Ministério Público, inclusive, interditou uma escola. Os filhos de Aline já não frequentam a escola há 1 ano e 5 meses. Para uma família de baixa renda, a dificuldade é muito maior. Pais que não têm condições de botar num colégio estruturado devido à pandemia, nós temos que fazer o quê? Pegar as atividades remotas nas escolas, trazer para casa, para eles poderem fazer e a gente entregar de volta de novo. A Prefeitura fez um cronograma para retorno gradual dos alunos. Das 261 escolas, 14 deveriam voltar na fase 1. Destas, 13 funcionaram no primeiro dia. A unidade de educação básica Carlos Macieira, que fica no bairro de Fátima, reabriria as portas nesta fase, mas foi interditada por recomendação do Ministério Público. O promotor Lyndon Johnson diz que as condições atuais oferecem risco à saúde da comunidade escolar. E praticamente só ela é uma escola que não é um prédio do sistema educacional, um prédio alugado. É uma residência que foi improvisada, né, com uma série de dificuldades de adequação do imóvel, que já é de uma área de expansão urbana, que não teve um planejamento, né,
Então, isso se reflete na qualidade do imóvel e na adequação dele para o objetivo, que é oferecer um ambiente acolhedor, um ambiente saudável. A diretoria do Sindeducação também visitou as escolas e encontrou uma estrutura em desacordo com o necessário. Algumas escolas ainda têm problema com ventilação, muito quentes as salas, e teve uma escola que não teve água, só para você ter uma ideia, que é um requisito básico para um retorno seguro. Pais e responsáveis dos 112 alunos do ensino infantil da UEB Carlos Macieira pretendem fazer um protesto. Moro no bairro de Fátima, a gente quer uma escola para os nossos filhos. Né? Exatamente, um colégio bom, um colégio espaçoso para os nossos filhos e o melhor deles. Nesta primeira fase, 3.500 alunos retornaram à sala de aula de forma híbrida ou presencial, o que significa dizer que a Prefeitura tem muito trabalho pela frente. 248 escolas precisam ser requalificadas e adequadas aos protocolos sanitários. Um processo que será acompanhado, fiscalizado de perto pelo Ministério Público. A qualidade da educação, enfim, é um objetivo da gente passar limpo toda a estrutura educacional, incluindo escolas comunitárias, né, para que agora a gente vá aproveitar a crise que o Covid gerou e aproveitar como oportunidade de melhorar a educação. 260 escolas, 13 retornaram. Uma foi interditada. Tá faltando água, gente. Água. Como é que a criança volta para a sala de aula se não tem nem água para oferecer? Foram 17 meses. Estamos aí no curso de uma pandemia. 17 meses que essas crianças estão fora da sala de aula. O que está faltando, pelo amor de Deus? O que é que não aconteceu, né? O que foi que não aconteceu para que essas escolas fossem organizadas para voltar, né? Para oferecer essa aula, esse conhecimento, esse ensino, mesmo de forma híbrida. É urgente que esses alunos retornem. É urgente que essas crianças, elas retomem a rotina delas. São 17 meses, imagina, 17 meses. Você faz um cálculo rápido. São 30 dias, nós temos 17 meses. Como é que essas crianças vão conseguir assimilar tanto conteúdo perdido? 17 meses. 17 meses, não tem nem a água para oferecer para as crianças. Pelo amor de Deus, não tem a água na escola. Aí eu fico imaginando, tem o banco? Tem a cadeira? Tem a lousa? Tem o professor? Tem a parede? Tem o o que que tem então? É forma híbrida. Você já sabe que essa forma, essa nova adaptação de aula, né, de estudo, de educação, é parte online e parte presencial. E aí a escola faz uma estratégia, tem que desenvolver uma estratégia para que uma turma esteja durante uma semana, outra turma esteja em casa, e aí a oferta da tecnologia para que esse menino tenha acesso ao ensino-aprendizado. Isso não foi pensado em 17 meses? E aí eu estendo aqui esse meu questionamento aos demais municípios. Nós temos 217 municípios. Quanto tempo mais essa criançada vai ficar fora da sala de aula? Há uma semana atrás eu ouvi aqui o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, falar sobre a preocupação, o déficit, os alunos que estão sendo entregues, porque são alunos da educação fundamental. Qual é a base que esses meninos vão ter? Pelo amor de Deus, qual a preocupação? Já elencou lá o número de preocupações? Né? Qual é a ordem de preocupação? É a primeira para que a educação esteja lá no topo desses municípios? São questionamentos, mas quem está na ponta, que é o pai, a mãe, o responsável, a família que tem essa criança lá no seio familiar, é que precisa estar o tempo inteiro no pé. Gente, pelo amor de Deus, os educadores já estão vacinados, as escolas deveriam acompanhar esse mesmo fluxo de organização para agora esses meninos voltarem, porque eles precisam retomar. Alô, São Luís, precisa retomar as aulas, são 260 escolas, nós só temos 13 escolas retomando.
Pelo amor de Deus, não tem água para oferecer para os meninos? Mais uma vez eu vou deixar aberto aqui o espaço, que é para a gente poder entender. Queria convocar o pessoal da Secretaria de Educação aí do município para que possa mandar uma resposta aqui para a gente, né, para que possa de fato dizer o que está acontecendo, porque são 260 escolas, um universo de quantas milhares de crianças que estão fora da escola, porque tem que ter um motivo. A gente deixa aqui o espaço aberto. Bom, moradores de um condomínio aqui na capital estão reclamando muito da qualidade da água que está sendo fornecida para os apartamentos. Água laranja. Já dá para perceber o tamanho do problema. Nas torneiras, chuveiros, vasos sanitários e máquinas de lavar, a água suja atrapalha todos os afazeres domésticos de moradores de 280 apartamentos deste condomínio no bairro do Turu, em São Luís. É uma água totalmente inadequada para a gente usar em qualquer circunstância do nosso dia a dia, seja para lavar algum alimento, seja para lavar uma roupa, para o que for. É uma água totalmente, não é potável, né? Muitos moradores já estão com problemas de saúde por causa do contato e ingestão da água suja. Por aqui é difícil encontrar um morador que não tenha sofrido com dermatite, por exemplo. São crianças, adultos e idosos tendo que viver com água insalubre há quase 2 anos. Para tentar resolver o problema, muitos moradores instalaram filtros nas saídas de água dentro dos apartamentos. Apesar do investimento ser caro, não tem sido suficiente para solucionar o problema. Este filtro, por exemplo, olha, a vela foi trocada há pouco mais de 15 dias e já está completamente cheia de lama. É um custo bem alto, né? Nem todo mundo consegue realmente manter esse custo. Hoje eu coloquei nas minhas torneiras da cozinha, dos banheiros, porque até para escovar os dentes, gente, é horrível. É um gosto de ferrugem, uma condição realmente muito insalubre para a gente que está morando aqui. A água que abastece o condomínio vem de um poço perfurado pela própria construtora e sobe para esta caixa d'água. No início, era a construtora quem fazia a gestão do abastecimento da água para o condomínio, mas desde dezembro de 2019, a outorga foi repassada para a Caema. Sócrates é o síndico do condomínio e foi um dos primeiros moradores a se mudar para o local. Logo nos primeiros dias no apartamento já percebeu que a água não era própria para uso e desde então ele e os vizinhos enfrentam uma verdadeira batalha para tentar ter acesso à água potável. O diálogo que começou com a construtora se estendeu para a Caema, Vigilância Sanitária e Procon, mas o problema segue sem solução. A Vigilância Sanitária ela já fez várias coletas aqui. E a gente está aguardando a última coleta que foi feita deles, foi a Funasa que fez. Ela fez a coleta diretamente do poço para saber o excesso do ferro manganês, que esse é o nosso maior problema. A água ela não é tão imprópria para uso, mas a questão do ferro manganês é que é prejudicial à nossa saúde. Então a gente está só aguardando alguns laudos. A Lua Nova está dando um suporte aqui para a gente. Ela não está se abstendo de estar nos ajudando em relação a isso, porque eles vão fazer a limpeza aqui toda das nossas tubulações, cisterna e caixa d'água, e vão abastecer com carro-pipa quando tiver feita essa limpeza. A gente está aguardando mais a parte da Caema, que sempre as tratativas com eles são mais difíceis. Com o filtro do poço instalado, os moradores pedem que a manutenção seja feita de maneira correta, para que eles finalmente consigam ter acesso à água limpa em casa. Então é uma situação mesmo que está insustentável. Se não for resolvida logo de imediato, a gente pede socorro em relação a essa situação, que seja resolvida, que a Caema ela se compadeça da nossa situação aqui, já que ela assumiu a responsabilidade do poço. Se ela não tivesse assumido, a gente estava também em cima da Lua Nova. Claro que a Lua Nova também tem a responsabilidade dela. Mas quem é de responsabilidade hoje é da Caema. Ela já assumiu, já tem um termo de outorga que ela é responsável pelo poço. Veja a confusão que causa num cidadão que já está sofrido. A gente pede, por favor, a gente pede encarecidamente um direito. Isso aqui é lá a situação. Eu não sabia agora que a gente ligava a torneira e saía suco. Ligava a torneira agora e saía esse tipo de água. É uma nova versão de água oferecida pela Caema, deve ser, né? Agora veja que tantos casos a Caema está envolvida. Olha aqui a pele do cidadão. Isso aqui por si só já daria um processo. Isso aqui por si só. Não estou nem falando. O único aqui, ó. Isso aqui já configuraria um processo. Agora imagina quantos danos estão sendo causados para esses moradores. Pelo amor de Deus, você viu
a situação da moça lavando a vela. A cor daquilo. Olha a água, a condição. 2 anos passando por esse sofrimento. 2 anos. Olha, por meio de nota, o Grupo Lua Nova informou que desde o mês de junho de 2020, entregou de forma definitiva à CAEMA o sistema de abastecimento de água do condomínio Fit Vivari 2, e isso localizado ali no bairro do Turu. Disse ainda que no ato desta entrega, a concessionária atestou que todos os padrões técnicos e normas estabelecidas pela CAEMA haviam sido atendidos e em conformidade com todos os padrões de qualidade da água que são exigidos pelos conselhos ambientais e demais órgãos, incluindo a própria CAEMA. Você entendeu, né? A CAEMA recebeu deles e disse que estava tudo ok. E a partir disso, esse problema seríssimo de ordem pública foi constatado aí logo depois dessa entrega. Já a CAEMA e o PROCON, nossa produção, eles entraram em contato aí com a CAEMA e o PROCON, mas até agora ninguém respondeu a nossa solicitação. Alô, CAEMA! Alô, CAEMA! Olha a cor da mão da moça. Isso aqui não é doce de leite não, gente. Nem leite condensado. Isso aqui é lama. Lama de uma vela que foi colocada, sabe para quê? Para tentar filtrar as impurezas, a porcaria, a imundície que sai na torneira. É isso aí. É exatamente isso aí que está acontecendo. Lamentável, lamentável. Eu estou indo para o intervalo, na volta a gente fala sobre a vacinação permanente de primeira dose para o público de 18 anos ou mais aqui na capital. É 1 minuto, eu já volto. De volta, 13 horas em ponto. Alô, doutora Silvia, advogada top, um beijo pra senhora, tá assistindo aí ao programa, né? Almoçando direitinho, Silvia Maria, um beijo. Ainda tem Maria, que é o nome das minhas Marias. Alô, Aurélio, um beijo pra você, Aurélio. Polícia Civil, né? Aliás, queria mandar um beijo para todos os profissionais aí que trabalham ativamente na Polícia Civil. Obrigada. E eu não posso deixar de registrar também aquele alô, aquele abraço assim de urso, gago da mídia. Um beijo para você, meu amor. Todo dia tá por aí, né? Juntinho com a sobrinha também. Um beijo para ela. Tá sempre antenada aqui com a gente. 13 horas e 1 minuto. Você manda sua mensagem pra gente. Vou destacar aqui, ó, nessa telinha gigante só para você. Tá bom? Tá no interior do Maranhão, não tem distância não. Pode mandar seu zap aí pra gente, manda com registro. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui, tá bem? E aí, claro que a gente sempre traz para vocês não só informação, como também utilidade. Aqueles recadinhos que salvam a vida. Sabe por quê? Porque o boleto a gente sabe que não para de chegar em casa, não é? Eles estão sempre por ali. Não sei onde é que você pendura os seus ou deixa por ali, né, naquela mesinha para não esquecer. Aliás, a gente nem tem como esquecer boleto, né? Não tem como esquecer porque tem que pagar todos eles. E claro que muitas vezes um desajuste ou outro ali no nosso orçamento termina deixando a gente sem a grana para pagar. Não acontece isso por aí? Ah, lá por casa acontece direto. Mas a solução, ela depende da gente. Não pode se desesperar, não pode sair correndo, não vai poder rasgar, porque tem que pagar. E aí depende da gente, não é não? E eu trago para você a solução certa para agora, para sua escolha imediata. Pega o telefone que eu sei que está aí pertinho e diz que assim, ó, 986047511. Tem que ser agora, não pode deixar para depois. E aí você já vai encontrar a Gold Cred, que é quem vai te oferecer o crédito honesto, de maneira fácil e rápida, sem burocracia. São empréstimos com taxas muito simples. É assim que funciona, aquelas taxas justas para que você consiga pagar. Teve uma dívida de R$500,
pode pedir esse empréstimo, vai pagar R$ 550, uma prestação. Se a dívida for maior, tipo R$ 5.000, você pega esse valor, você vai ligar e vai dizer que está precisando desse valor e vai dividir em 12 vezes, pagando R$ 575. E aí é só isso que você vai fazer, pegar o telefone, falar o empréstimo, o valor que você está precisando e aí você paga no cartão de crédito. Quanto maior o valor, menor fica a taxa. E o empréstimo é de qualquer valor, viu? É dinheiro na hora, isso porque a Gold Credit está de olho em você para ajudar a facilitar a sua vida no dia a dia, tá bom? Pediu, chegou na hora. E aí você só parcela e divide em até 12 vezes no seu cartão. Eu tenho certeza que você não vai conseguir uma agilidade assim, viu? Qualquer canto, de jeito nenhum. Só na Gold Credit. Então não perde não o seu tempo, vai direto por lá. Liga agora mesmo porque o contato está na sua tela, tá? É o 986047511. E ainda pode ser um parceiro autônomo. Pois é, ganhar excelentes comissões no final do mês, pagar o empréstimo e ainda sobrar um dinheirinho. Que tal? Só com a Gold Credit. 13 horas e 13 minutos, 13 horas e 13 minutos e agora a gente volta a falar sobre saúde. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou que vai produzir cerca de 60 milhões de testes de antígeno para o diagnóstico da Covid-19, isso no Sistema Único de Saúde. Segundo a Fundação, a iniciativa terá um investimento de 1,2 bilhão de reais e o montante de testes a ser fabricado poderá ser entregue ao Ministério da Saúde até o fim deste ano. Além de fabricar os testes, a Fiocruz será responsável por treinar equipes e prestar assistência técnica e científica nas localidades definidas pelo governo federal. A contribuição será mais uma forma de a instituição pôr a sua capacidade tecnológica e de produção à disposição da saúde pública brasileira. A Fundação já fornece testes moleculares ao SUS e deve continuar a produzi-los. Ao todo, a Fundação já entregou 11,7 milhões de testes em um primeiro contrato e firmou um novo acordo para disponibilizar mais 13,7 milhões. E segue de forma permanente até amanhã a vacinação de primeira dose, tá? Para o público de 18 anos ou mais aqui na capital. Na tela já tá aparecendo aí para vocês, né? Olha só, termina amanhã essa vacinação permanente. Então, pessoas, grupos com 18 anos ou mais, até às 18 horas, viu, turminha? Documento oficial com foto, comprovante de residência, precisa estar em mãos. E, lógico, precisa estar cadastrado também na plataforma do Vacina São Luís. Basta entrar aí nesse site, nessa plataforma, e você já consegue rapidinho fazer seu cadastro e tomar sua primeira dose. Centro de vacinação do Sebrae, o UFMA, IFMA do Maracanã, Centro de vacinação da UEMA e os drives da UFMA e o Shopping da Ilha. Funcionando para aplicação de primeira dose, 18 anos ou mais. Hoje pela manhã, muita gente estava me perguntando assim, Kate, mas eu tenho 27, tenho 30, 18 anos ou mais. A partir de 18 anos, você já se organiza e rumo a um desses endereços aqui para tomar a sua dose da vacina, tá bom? Primeira dose, não tem desculpa, vacinação permanente até amanhã. Organize seu tempo até às 18 horas, começa às 8 da manhã, tá certo? Aí busca aí antes. Vai lá no Filômetro, que é um aplicativo que disponibiliza também qual que é o número de pessoas nas filas, se está mais ou menos moderado, fraco, se está intenso. Aí você organiza seu dia também. E aí, de repente, já vê aquele melhor horário para não deixar de tomar sua vacina. E tem segunda dose também. Queria a gente troca aqui a tela, inclusive para também, né, fortalecer, reiterar a informação da segunda dose. Daqui segunda dose também até amanhã, viu? Locais aí permanentes para que você receba a sua vacina. Os locais de vacinação, Centro de Vacinação do Sebrae, UFMA e o IFMA do Maracanã, é para quem está com a carteirinha aí na mão e tá vendo aí, ó, tenho que tomar minha dose, Coronavac ou Pfizer. Até amanhã são esses 3 locais de vacinação, tá certo? Exclusivos. AstraZeneca, Centro de Vacinação da UEMA, Centro de Vacinação do IFMA do Maracanã e os drives da UFMA do Shopping da Ilha até às 18 horas. Portanto, a turma de segunda dose, por falar nisso, a turma da difusora tá todo mundo convencido, né? Tá todo mundo imunizado, graças a Deus. Bracinho aí com a vacina já aplicada, graças a Deus.
todos os profissionais da TV Difusora já imunizados, e para a gente é uma alegria muito grande, afinal nós não paramos dia nenhum. Pode permanecer aqui na tela, nós não paramos um só dia, né? Os profissionais da comunicação, todos os dias imbuídos nessa missão de informar sobre a pandemia. Muitos ficaram doentes, infelizmente, outros nós perdemos, mas hoje, graças a Deus, com a imunização completa, segunda dose tomada no braço, graças a Deus, e lógico que a gente fica muito feliz, né? Já tomei a minha, já tem algumas semanas, mas a gente fica muito feliz por todas as pessoas, principalmente os nossos companheiros de trabalho. Afinal de contas, a gente dedica muito tempo do nosso dia com essa outra família, né? Que é a nossa família do trabalho. Então, o povo está todo mundo convencido de vacina no braço. E aí a gente troca agora para atualizar aí o nosso vacinômetro também. Na tela, o Maranhão, portanto, agora com 4.414.088 doses já aplicadas. Capital São Luís com 1.021.794 doses também. Portanto, está aí o nosso vacinômetro, as últimas 24 horas. Queria fazer uma referência também ao secretário de Saúde, Carlos Lula, que tão gentilmente também sempre olhou, teve um olhar, né, diferenciado aí para os profissionais da comunicação, para os profissionais aqui da TV Difusora. Queria fazer esse registro, afinal de contas, um tempo de pandemia muito sério, muito grave que nós ainda vivemos, né? Mas a gente precisou, nesse tempo, olhar para os lados e contar com as pessoas, né? Bom, e por falar nisso, a gente traz agora a atualização dos números da pandemia em todo o Maranhão. O Maranhão já ultrapassou 343.341 casos de pessoas infectadas pela Covid-19. Esses números são da Secretaria de Estado da Saúde. Ainda segundo a SES, 298.595 pacientes estão recuperados. 34.419 estão em isolamento domiciliar, 263 em leitos de enfermaria e 210 internados em UTIs. O número de mortes já chegou a 9.844. Novos óbitos foram registrados em Timon, São Félix de Balsas, Imperatriz, São Luís Gonzaga do Maranhão, Sucupira do Riachão, Estreito e São Luís. 4 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardam o resultado do exame laboratorial para a Covid-19. Muito bem, agora eu vou para a região Tocantina com o repórter Geisel Nascimento. Ele vai atualizar agora para a gente a situação da vacina por lá. O Geisel, inclusive, as últimas semanas a gente sabe que em alguns episódios aí a vacinação foi suspensa, inclusive agora a gente tem mais uma vez essa informação de que foi suspensa a vacinação da primeira dose lá em Imperatriz. Muito boa tarde, Geisel, explica para a gente. Boa tarde, Kate Almeida. Boa tarde a todos acompanhando a nossa programação em todo o estado. Essa suspensão aconteceu devido à procura, Kate. Muitos jovens procuraram os pontos de vacinação para se imunizar. Com isso, acabou então as doses para a primeira dose. A Regional de Saúde aqui de Imperatriz, que Kate recebeu na última semana, na quinta-feira passada, dia 12 de agosto, 36.853 doses da D1 e D2, da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Foram destinadas aí para toda a região 366.299 doses. E para a Imperatriz, 17.454 doses. Aí daí começou o cronograma de vacinação para o público de 18 anos, de ambos os sexos ou mais nesse cronograma. Então a procura foi boa, um saldo muito positivo. Então neste exato momento o município de Imperatriz, Kate, aguarda a primeira dose. Está acontecendo neste momento apenas o cronograma da segunda dose em pontos já divulgados pela Prefeitura. Outra chamada, Kate, que a Prefeitura faz é sobre a campanha de vacinação contra a gripe H1N1, em todos os pontos também já divulgados para o público em geral. Eu volto ao estúdio na capital com você, Kate. Obrigada, Geisel, pela informação, né? De certa forma a gente fica até satisfeito, né? Até porque acabou
porque o povo está indo receber a dose, né? Isso é muito bom, principalmente os jovens. Espero que rapidamente, né, um novo lote seja então direcionado aí para Imperatriz e seja retomada a vacinação na cidade e em toda a região. Vou para o intervalo rapidinho, na volta você já sabe, tem a sua mensagem aqui na telona, viu? 91968622 e também tem solidariedade. Você vai conhecer uma história aí muito interessante lá de Cajapió. Há um minuto eu já volto. De volta com o nosso Hora D, são 13 horas e 15 minutos. Já acertou o reloginho? Acerta aí, acerta, porque todo dia a gente tem esse encontro marcado, a turma que está nas redes sociais. Que alegria, viu? Poder dividir esse tempo com vocês, dividir a profissão com vocês também, né? A gente tem feito muita amizade aí pelas redes sociais, posso dizer que hoje eu tenho muitos amigos aí também virtuais. Muita gratidão a todos vocês. E aquele coraçãozinho de bola, ontem o Aurélio me perguntava, vem cá, Kate, o que é esse coração de bola? E eu fui falar a resenha. É que o povo disse que eu não sei fazer um coração, e aí disse que é igual uma bola. Ficou o coração de bola, pegou, entendeu? Mas é o carinho, né? Essa intimidade bacana, né? Sadia, que a gente tem fortalecido ao longo aí dos anos. Bom, e exatamente por isso, graças a Deus, a gente também ganha, né? Aí do outro lado, informações que muitas vezes são sofridas para vocês e de alguma forma a gente tenta por aqui amenizar. Lá no município de Cajapió, chegou uma informação para a gente de um incêndio, né, que quase termina numa tragédia. Aconteceu na madrugada do domingo. Uma casa foi tomada por incêndio que teria iniciado em uma moto que estava estacionada na frente da casa. E aí, a partir desse incêndio na moto, né, a moto pegou fogo e se alastrou por toda a residência. A família, infelizmente, perdeu praticamente tudo que possuía. Os móveis foram perdidos. Sabe aquela coisa que a gente já tem pouco? Aí faz tudo com muito sacrifício e rapidinho você vê tudo tomado, tudo incendiado, destruído. É o retrato bem que aparece na tela. Infelizmente, perderam absolutamente tudo fruto desse incêndio. Esse fogo foi tão intenso, gente, que assustou aí todos os moradores, os vizinhos. Mas felizmente ninguém ficou ferido. O pessoal, né, o casal, né, conseguiu sair de dentro de casa, as pessoas que estavam na casa também, ninguém ficou ferido. A casa pertence à dona Maria Virgínia, de 60 anos, e o seu João Batista, de 67 anos de idade. Claro que eu vou pedir agora que a nossa família, que é tão grande, a nossa família do Hora D, quem puder ajudar, por favor, entre em contato aí, o telefone está aparecendo já na tela. Olha só o número, tá? Quem puder no 98551 4146. 98551 4146. Esse é o contato, tá? Do casal. Na verdade, é da Fernanda, que é filha desse casal, né? Que eu acabei de falar o nome. E ela tá responsável aí por atender essa ligação e essa solidariedade que você quiser, né, ajudar. Pode ser qualquer coisa, gente. Eu tenho ali 10 telhas. Eu tenho um saco de cimento. Eu tenho ali um pouquinho de terra, né, de areia. Terra não, Kate, areia. Tem um pouco de areia, né? Eu tenho um móvel, um colchão. Gente, qualquer coisa nesse momento é muito bem-vinda. Imagina, você não está esperando um incêndio e do nada acontece um incêndio. Então eu queria muito pedir a solidariedade de vocês, contato na tela, quem puder, por favor, ajuda. Pessoal de Cajapió, um beijo para vocês. Queria pedir que a prefeitura também pudesse ter um olhar aí especial por essa família que perdeu absolutamente tudo. Sei que vocês devem ter aí a Secretaria de Assistência, né? E de alguma forma possa ser mobilizada para ajudar esse casal que perdeu tudo, o pouco que tinha, perdeu fruto de incêndio, tá bom? E olha só, uma história que motiva a outra, né? Essa situação que a gente mostrou agora, né, das redes sociais, desse incêndio,
chegou até a gente por meio da internet. E também pelas redes sociais, a gente conheceu uma outra história, né? E chamou bastante atenção. A história da Fernanda Maranhão, ela que é filha desse casal, mas ela é filha adotiva desse casal. Eles criaram ela, né? Só que a Fernanda passou já a vida toda procurando os pais biológicos, um verdadeiro drama. Ela quer descobrir quem são, onde estão esses pais biológicos. Inclusive, ela gravou um vídeo contando um pouquinho dessa história e eu vou dividir com vocês. Olá a todos. Gente, me chamo Fernanda Maranhão. Decidi gravar esse vídeo porque sou filha adotiva, né? Nasci em 1987, mês de maio. Morava em São Luís, Maranhão, no bairro Sacavém, junto com a minha mãe e mais um casal de irmãos, né, qual eu não conheço, porque eu só tinha 1 ano e 2 meses. Hoje eu tenho 34 anos, me chamo Fernanda Maranhão, porque na época eu não era registrada, porém a dona Célia me chamava de Bruna, né, e ela me deu em 1988 para uma senhora chamada Antônia, a mesma conhecida como Boneca, mora no interior também, até hoje, né? E estou aqui. Hoje sou mãe, tenho 2 filhos, graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida que Ele me deu, pela família que Deus me deu. Agradeço também a meus pais, Virgínia, Batista e Rosa, José e Daniel, que são os meus irmãos, que eu vou levar para sempre na minha vida, no meu coração, e que eu amo muito, não vai mudar nada, mas eu preciso conhecer minha história de vida, preciso me encontrar com a minha família, com a minha mãe, e peço a você que está vendo este vídeo, me ajude para que este vídeo alcance o maior número de pessoas, de repente o Brasil todo. Já alcançando o Maranhão, eu já fico satisfeita. Então eu peço que vocês me ajudem. Como, Fernanda? Compartilhando este vídeo. Compartilhe em grupos, compartilhe no geral. Você já está sendo abençoado por Deus e vai me ajudar, né? E é isso, gente. Também quero agradecer a minha mãe, meu pai, né? Por terem me criado da melhor forma possível e dizer que eu amo muito, não vai mudar nada. Agradeço também a toda a família Maranhão, a toda a família Moreira que me acolheram, né? A todos que vivenciaram comigo, né? A todos que me ajudaram da sua forma e que se fizeram presente e fazem presente na minha vida. A todos vocês, muito obrigada. E é isso. Peço a Deus que você que está assistindo esse vídeo seja tocado, porque só Deus para ajudar, né? Tudo que eu sei que ela se chama Célia, teve 3 filhos, trabalhou para uma empresa de ônibus em São Luís, Maranhão, mas não sabemos para qual empresa prestou serviços, também não sabemos o sobrenome, só sabemos que morava no bairro Sacavém, em São Luís, Maranhão, me deu para Boneca, né? E Boneca me trouxe para o interior para meus pais. Também ela conhecia muitas famílias lá. Muito bem, tá aí o vídeo da Fernanda Maranhão, uma história que tocou a gente bastante, uma história de vida, né? Quer conhecer, quer saber a origem. Você pode, daqui a pouquinho, no final do nosso programa, ir lá no nosso no canal no YouTube da TV Difusora. Basta botar TV Difusora, já encontra rapidinho. Você vai ver a reportagem, você vai ver o vídeo, pode compartilhar, e é importante que faça isso. Afinal de contas, um compartilhamento, eu não sei se chega no país, mas eu sei que o Maranhão a gente alcança todo, e essa é a nossa colaboração do Sistema Difusora, tá bom, Fernanda? Um beijo para você, a gente espera que tenha êxito aí e possa ter de alguma forma ajudado, tá certo? Vou pro intervalo, na volta a gente volta com você aí do outro lado. De volta, e agora para falar de esporte, de futebol, né? A terça vai ser de muita emoção aqui nessa Difusora, viu? Te prometo. À tarde tem a Liga dos Campeões da Europa.
Do SBT, hoje é dia de emoção pura para você no campo do SBT e em dose dupla, hein? Daqui a pouco, a partir de 15 para as 4 da tarde, Liga dos Campeões da Europa, valendo vaga na fase de grupos. É a última fase dos playoffs, direto de Mônaco e Shakhtar Donetsk. Você vai ter a narração do Luiz Alano. E de noite, a partir das 9h15, Libertadores da América. Decisão, só um vai continuar em busca do título, Palmeiras e São Paulo, direto do Allianz Parque. No primeiro jogo no Morumbi, tivemos um empate de 1-1, 0-0 da classificação para o Palmeiras, 1-1, a gente vai para os pênaltis, qualquer outro empate da São Paulo, ou então vitória de cada um. Hoje, uma terça-feira super especial, uma super terça para você aqui no SBT, com Liga dos Campeões da Europa e com Libertadores da América. Recado dado, tarde e noite, você já sabe que tem esse compromisso aqui na sua TV Difusora. Só mais um apelo eu queria fazer rapidamente, coloca aqui na tela, é ajuda, gente, para doação de sangue. Precisamos da sua ajuda, doação de sangue, qualquer tipo de sangue, plaquetas A positivo para Itauane de Jesus Silva, leito 349, Hospital Aldenora Belo. Pode ser qualquer tipo de sangue, viu, gente? A entrega, comprovante ali de doação na recepção do hospital ou pelo WhatsApp. Contato tá aqui. Essa menina, ela tem 13 anos de idade e ela tá lutando contra uma leucemia. Eu queria pedir muito a ajuda de vocês. Amanhã eu vou voltar a exibir esse mesmo cardzinho, que é para que você possa, então, ajudar. 13 aninhos de idade, lutando contra uma leucemia e precisa dessas plaquetas A positivo. Se puder, contato na tela, coloca mais uma vez, por favor. E aí você já pode estabelecer essa conexão, doar direcionada, tá? Doar direcionado para ela, Itauane de Jesus Silva, leito 349, tá bom? Muitíssimo obrigada em nome da família, inclusive, porque a gente sabe que quando é necessário, a gente está falando de saúde, é extremamente urgente, não pode esperar. 91968622, alô, mestre Roberto Sá, tá assistindo a gente, ó. Um beijo pro senhor, tá? Professor de teologia, antropologia e sociologia, tá? É mole, é muita coisa, né? Um beijo pro senhor. Bora pra tela, me chamo Ângela, sou vó de Pedro Lucas Delmondes. Moro aqui na Vila Itamar, manda um coração de bola, mando. Olha aqui o coração de bola. O meu coração de bola, já sabe, né? Por quê? Beijo, Pedrão, pra você. Tão lindo, tão rapaz. Bora, criança. Oi, tia Kate, manda beijo aqui pra mim, Stephanie, pra minha irmã Estela. É assim, né? Olha como ela é charmosa. Um beijo pra você, princesa. Obrigada também, viu, pelo carinho. Essa turma todinha. Alô, Eleonora, Juliana Soares, Jasmina, Maria Melo, Ronaldo Rodrigues, Albert Abrantes. Um beijo pra cada um. E essa princesa de perna cruzada. Manda coração de bola, Ana Gabriela, da Vila Itamar. Aqui, ó, Ana. Um beijo pra tu, meu amor. Que menina mais singela. Coisa linda. Pode passar. Olha aqui, minha amiga sempre linda. Isso não é um bico? E sim um beijo pra todos os seus telespectadores. É que eu vivo dizendo, né? Que eu faço uns bicos aqui, né? Um beijo pra você, meu amigão. Obrigado, Wilson, viu? De coração. Vamos lá, rapidinho. Outro coração de bola. Mostra a minha prima, a Lara. Estamos ligados no Hora D. Larinha? Olha, Larinha, um coraçãozinho de bola pra você, minha princesa. Obrigada também, tá? Faz melhor do que a tia. Vambora, gente, ligeiro. Deixa eu colocar mais um. É o último? Oh, meu Deus. Um beijo também pro José Assunção. Gente, tô indo embora. Logo mais Jornal da Difusora. E se Deus quiser, amanhã a gente se encontra mais uma vez, tá? Se cuida. Tchau, Maranhão. Beijo. Beijo, Larinha.